Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Após os acontecimentos do Mr. Olympia 2022, a mídia gringa elenca Ramon como o grande favorito a ser campeão do Arnold Classic Ohio. E o Nick, do maior canal gringo de notícias sobre fisiculturismo, falou sobre isso. Braulio Pinduca e Intio Lima falam sobre o shape do Ramon e o que ele precisa evoluir em relação ao shape do último Olympia. Tudo isso e mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal ativando o sininho e bora começar! Rapaziada, e bora começar este vídeo de hoje falando sobre a futura participação do Ramon Dino no Arnold Classic Ohio. Como vocês sabem, ele já está em preparação para subir e disputar o título deste renomado campeonato em março de 2023. E recentemente, o Nick do canal Nick Strength and Power opinou sobre essa participação do Dino em Ohio. Confira um trecho legendado pelo canal RJB Bodybuilding. Now, next up in the news, let's talk about Ramon Dino. So, speaking of the Arnold Classic, Ramon did a video where he confirmed that he has begun his prep for the Arnold Classic in March. After a very successful Olympia for Ramon, taking second to Chris Bumstead, looking the best he's ever looked. The Arnold Classic is kind of an exciting prospect for him when you consider the fact that last year he was second at the Arnold to Terrence, who was sixth at the Olympia this year, 4 placings behind Ramon. And I'm also being told right now that it looks like Terrence will probably not do the Arnold Classic. I think in all likelihood, Terrence is probably still trying to figure out exactly what went wrong at this year's Olympia for him to drop as many placings as he did and focus on fixing that for next year, and I would assume trying to get back to the Olympia stage. Now, I'm still kind of the opinion that the issue with Terrence was conditioning. I think that was the main issue, and I think that was caused by the weight cap. As you guys know, Terrence weighed in 1 pound heavy. He had to run up and down the escalators in a sweatshirt trying to lose some water weight so he could weigh in again within an hour and meet that weight criteria. I think that had something to do with it. But for that reason, that's why I'm hearing that he's not going to be doing the Arnold Classic. And since he was the only guy that beat Ramon at last year's Arnold, we've got to be talking about Ramon as the favorite to win this year's Arnold Classic, which I think if he does achieve that between his placing at the Olympia and then winning the Arnold, he would have a massive amount of momentum going into next year's Olympia, as he already does. Now, I've also heard as far as classic physique goes at the Arnold that Urs will be doing it as well and some other guys from the top 10, but it's kind of unconfirmed. But we now know Ramon is prepping for it, and I think that's exciting. I think that makes the classic physique division at the Arnold already a really good one because now you've got the runner-up from the Olympia. You've got what seems to be the appearance of Terrence Ruffin not competing, who is last year's he would be the defending champion this year. Breon, as you guys know, who has won the Arnold Classic in the past in Classic Physique, he has now officially switched to 212. So right now, it really seems to be the era of Ramon Dino, and I think he, in all likelihood, will go on to win this Arnold Classic. E aí amigos, quais são as suas expectativas para o Ramon em Ohio? Esse título já está garantido para o Brasil? Ainda sobre o Dino, em recente Monstercast, ele foi assunto entre Intio Lima e Braulio Pinduca, Ed e Superman, que comentaram sobre o shape do Ramon no Olympia e o que ele precisa melhorar para os próximos anos sem subir muito o peso. Confiram só o corte desse papo no Monstercast e não deixem de comentar as suas opiniões sobre o assunto. Incrível, né? Melhorou demais, né? Melhorou. Incrível. Os cortes. Olha, se pausar aqui, ó. Pra mim, adutor precisa Volta mais lá, volume. Pedrão, por favor. Tá vendo? Eu ainda vejo que não tem aquela curvatura que no Sebum você vê. Dá pra curvar mais ainda, né? Isso, exato. É, a maturidade que ele ainda não tem, né? Ele melhorou muito Ele é muito novo. glúteo médio, mas eu acho que quando posa de costas do lado do Sebum, precisa melhorar esse glúteo médio. Então, é a maturidade que vai vir a cada ano pra ele, né? O que você achou das poses? Não Melhorou, tem- Itinho? Melhorou. Melhorou. E outra, ninguém tem uma Mas olha carreira essa, tão ó. meteórica como Olha a essa dele. como ele gira o tronco demais. Você concorda, Pinduca? Também achei que ele melhorou Então, muito. mas sabe, eu preferi que ele posou assim. Sabe por quê? Porque o Sebum tem o peito, Gosta mais o peito largura? largo. É, Mas pra mim o árbitro sabe, o Sebum tem o peito largo. Você é malandro eu também, sei, você sabe. mas eu olhando assim, você entendeu? Eu preferi ele posando com o peito largo assim,
Você entendeu? Do que quando ele tentava o peito ficar mais cheio e mais curto. Porque o Sibum posa largo. E os dois posaram quando estavam juntos, um de costa pro outro, eles posaram assim. Ficou mais equilibrado. Mas um atleta posou pra mim lá, eu vi ele competindo na Bahia, e aí quando ele veio conversar comigo no backstage, ele não tava nem posando. Só que eu lembrei dele no palco e falei, por que você esconde a perna direita? Aí ele foi e me mostrou, ele tem uma puta cicatriz. Então ali eu sabia que tinha alguma coisa. Então ele fazer isso, ele mostra que ele tá tentando esconder, entendeu? Mas ele tá ali ele não tá escondendo, é que o peito do Sibum é maior. Então, mas aí ele vai ter que ficar mais próximo. A pose ficar ruim porque ele tenta... Não achei. Eu achei que a pose ficou melhor e ficou mais largo. Você acha que ele tá encolhendo ainda a dorsal? Não, aqui ele melhorou. Ele melhorou um pouco. E ele vai por mais dorsal ainda, lower back, do que tem Volta aí, um pouco certeza. Pra ele encaixar a pose e pausa. Vamos ver. O adutor dele é mas muito na segunda, bom. Na primeira ele não encaixa, na segunda só. Não, mais uma. Aí. Não, aí. Olha só como o adutor dele não tem muito volume, mas é todo fibrado. Mas Isso, se ele, é todo fibrado. Mas se ele encher pra fechar aquele espaço vazio ali na perna, porque assim, a galera falou muito sobre ele fechar mais. Fechar mais só ia esconder aquele vazio. Mas ele tem que trabalhar pra fechar com músculo, na minha opinião. Sim, e outra, e quanto tempo com o Pacho? Pouco tempo com o Pacho. Quanto mais tempo ele ficar com o Pacho, mais volume ele vai ganhar. Lá em cima, a dorsal precisa crescer a parte mais alta, principalmente. Embaixo precisa de espessura. O que mais dá pra melhorar aí, Pinduca? Mais dorsal dá pra pôr, mais expansão, ficar mais largo. Não, a perna posterior. É que, ó, como ele girou muito, ele fez uma rotação interna muito grande pra mostrar o glúteo, então toda a parte dele que tá definida foi lá pra dentro, ó. Então, ele não precisa rodar tanto o pé, porque daí essa parte que tá definida, ela fica mais pra fora. Mas aí o glúteo não vai fibrar do jeito que fibrou. Então, ele quis mostrar o glúteo e parou nessa posição. Mas se ele ficar com a perna um pouco mais pra cá, você vê os femorais dele cortando os dois, ó. Roda mais, Pedrão, por favor. Tudo uma questão de pose do atleta. Que nem, dá pra colocar o cotovelo um pouquinho mais alto. De frente, quando ele posa, dá pra fazer os poses, cara, melhorou muito. Então. Ele até tremia antes, agora ele tá não, ele melhorou muito em tudo. Ele é bem tímido, né? Ele melhorou tudo. Melhorou pose, melhorou shape, melhorou tudo. Ele tá foda, tá? Melhorou demais. Tá confiante. Ó, tá vendo nessa hora? Eu queria que ele fizesse o pack deck que o Sardinha a gente sempre fala. Porque quando você faz isso aqui, você traz mais dorsal pra frente. O Sibum faz. Você fica com um duplo bíceps com mais dorsal aparente. Agora, Pinduca, aí tinha uma pergunta. O Ramon precisa melhorar para chegar no Sebum, só que o Ramon praticamente não bateu peso, né? Teve a questão da altura, né? Que ele estava um pouco mais baixo que ele normalmente pesa, mas vamos considerar que ele estava no limite do peso. Como que você melhora sem subir peso? Tem esse negócio de tirar dali, colocar ali? Então, a base dessa categoria seria ter menos volume nas pernas e mais no tronco. Mas a classe physique, como ela permite um peso maior, e no profissional é maior ainda do que no amador, né? Vai aumentando, permitiu que tenha volume nas pernas também. Mas para ficar mais clássico, tinha que ter um pouquinho de desproporção. Mais tronco do que perna seria mais clássico, na minha opinião. Pra ficar igual ao Arnold. Exatamente, para ficar como todo mundo era. Mas, como a categoria foi para esse lado e o Sibum tem perna pra caramba, quem não tiver vai perder. Sim. Quem não tiver vai perder. Então não tem onde, do jeito que está, não tem onde tirar e onde pôr. Só se tirar do antebraço. E não vai diminuir. O antebraço dele é gigante, não vai diminuir, né? Não... Então, não tem de onde tirar e onde pôr. Ali é só ir colocando. Mas, e o peso? Mas a estratégia de ficar oco. E eu tô vendo que muita gente tá sofrendo para bater o peso porque não baixa a proteína. Por que chamava carb up? Porque você tinha que trocar o peso corporal. O volume que o glicogênio dá é maior, porque se é uma parte de glicose com 3 de água, forma o glicogênio para dar volume. Então você tinha que carbava no final com proteína mais baixa para ficar oco. Porque quando você tira a proteína, você perde nitrogênio. E quando você perde nitrogênio, o teu peso cai rápido.
Ah, mas aí eu vou perder densidade. Não perde, porque você está comendo o carbo. É uma coisa trocando pela outra só na finalização. Então, quando o Johan Schatz competiu, que vem aqui e tudo, competiu até 80, como é que o cara com 80 quilos era daquele tamanho? O Wilson Santos competiu no mesmo campeonato com ele, ficou em terceiro. É porque você fica oco. É o que a gente falava, o cara tá oco, não é possível. Para alguns atletas, a IFBB era ruim, por quê? Porque os caras tinham ossatura muito grossa, você entendeu? Então, enquanto o cara não ficasse gigantesco, acima de 90 ou até acima de 100, o cara não ficará bom nunca. Porque o que ele tinha? Ossatura pesada. Então, o cara batia o peso, entrava na categoria, mas não era musculoso tanto quanto os outros. Mas tempo de treino, Pinduca, maturidade muscular, isso traz, né? Isso traz peso e volume, sim, claro, sem dúvida. E aí que funciona mais ainda o ficar oco. Isso, exatamente. Porque depois você perde nitrogênio, baixa teu peso e continua gigantesco. O Alex dos Anjos competindo, acho que... Não sei qual categoria que ele competia na outra federação e competindo depois... Até 90. Depois Era por altura. Era altura. É. O Alex 200 até 90 na Amador, né? Que ele É classe 2. Não, era classe. Classe 2, se eu não me Não, mas engano. agora na NPC, quando ele pegou o Procard. Ah, tá. Ele foi até 90, se eu não me engano. É até 90. Ele ganhou o Arnold Você e o fala que Ryan até aquele cara 90. não tem 90 quilos. Exatamente. Até 90 você ou até fala? 102? Não, até 90. O Alex dos Anjos, você fala, mano... É que não, quando não ele tinha ganhou 90 o Arnold, quilos. era IFBB, não era NPC. Não, é quando ele ganhou... Não, mas quando ele ganhou o Pro, não foi na Muscle Contest? Foi, depois foi no Muscle Acho que Contest. até 90 quilos. Aí você olhava aquilo, mano, como que esse cara não tem 90 quilos? Tipo, puta que pariu, tá ligado? Principalmente por causa do tronco. Não, mas né? até hoje você olha pra ele não parece ter... Então, o Alex vários dos Anjos pra exemplos. mim é o exemplo que dá pra você colocar músculo ali e não ganhar peso. Então, o Você segredo é ficar oco. Você fica oco. Fica oco. Aí eu não sei se isso é genética, é tempo de tempo. treino. Eu acho que é genética também. Mas tem as Ajuda, estratégias. Mas então, se você tem osso pesado ou estrutura óssea muito pesada, essa relação sua só vai acontecer quando você ficar muito musculoso. Você pega o Javorski mesmo, cara. Eu acho que o Ramon ainda pra melhorar muito ainda na... E o Ramon teve muito também, porque, por Esse exemplo, ó, target aí. o que aconteceu foi assim, ele mediu menos, por isso ele teve que baixar mais do que o que ele deveria baixar. Ele conseguiu baixar o peso, mas quando ele foi pra altura, voltou pra mesma altura anterior. Que já tava batido. Isso, porque ele fez o alongamento, aí já Isso. estaria É que batido. ficar sem dormir direito, Sim, você até perde altura. desidratação. E outra, você viu que os caras postura. falaram? Depois que o cara lá puxou os quadris, puxou uma perna e puxou a outra, os caras viram nitidamente que era ali que tava o problema, né? Porque muito tempo em pé, acomodação.